que a gente vai precisar analisar essas primeiras informações, a equipe de transição tomando forma tanto nos aspectos técnicos de algumas questões importantes, mas também nos aspectos políticos. E eu vou começar jogando aqui para os nossos analistas e para o nosso convidado, José Fux, do Estadão, que já participou com a gente do nosso programa, está de volta hoje. Boa tarde, Fux. Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui. Mas eu vou começar com você, Yuri Pita. Que desenho... Desculpa, Márcio, eu dei uma engasgada com a água Depois da tosse, Yuri, conta pra gente que análise você pode fazer desses nomes, e não apenas dos nomes, mas dos desenhos, dos grupos técnicos, dos 31. Como é que a gente consegue enxergar já isso tomando forma de governo? Vamos lá, Márcio. Bom, antes de tudo, boa noite para todo mundo. Fux, mais uma vez, bem-vindo aqui com a gente. Acho que tem dois aspectos. Primeiro, essa lista das 31 áreas, elas acabam servindo como uma pista do que vai ser o gabinete ministerial, no sentido das pastas, mas não é martelo batido. A gente vai detalhar daqui a pouco. Exato, nome por nome. Mas já antecipando um pouco, claro. Por exemplo, ainda não tem uma clareza se vai se separar ou vai continuar junto o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na área temática ainda está junto. Isso só um exemplo aqui. Mas agora falando dessas duas áreas que, como disse o próprio vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, são as prioridades. A questão macroeconômica fiscal, que aí eu vou deixar para os meus colegas que entendem mais disso, e a área de desenvolvimento social, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Que foram os grupos anunciados Os grupos anunciados hoje, que são os dois eixos centrais desse primeiro início de transição e do governo. Demonstram que o PT está disposto sim a ceder algum espaço, e na área econômica fez mais isso, ao ter Pércio Arida e André Lara Rezende. Na área de desenvolvimento social fez um gesto político importantíssimo com Simone Tebet, mas os outros três nomes, todos com muito conhecimento profundo da área, em especial Márcia Lopes e Tereza Campelo, mas todos ligados ao PT. E se não tivesse morrido em 2018, provavelmente Ana Fonseca, que foi uma das grandes idealizadoras do programa Bolsa Família, estaria provavelmente... O legado dela está presente com essas pessoas, com Tereza Campelo, com Márcia Lopes, com André Quintana, etc. Mas isso mostra que o PT está disposto a ceder, mas também não abre mão de algumas questões. Aí jogo para a área econômica se isso foi cedido ou não, mas acho que do ponto de vista ali do desenvolvimento social, começa a dar diretrizes de que a ideia é fazer com que as políticas sociais funcionem de forma mais parecida com o que funcionaram nos governos do PT. E isso significa que o Bolsa Família de volta, não só no nome, mas tendo também prioridade para famílias maiores do que menores. Isso foi mencionado por Alckmin ao falar da importância não só dos R$600 de valor mínimo, mas da importância de ter os R$150 por criança até 6 anos, ou seja, famílias que têm crianças menores têm que receber mais do que homens sozinhos, mesmo em situação de vulnerabilidade social, e principalmente voltar às condicionalidades do programa. O que é isso? Para receber o benefício, é importante que se receba o benefício, mas isso significa também cumprir com o que pode tirar essa família da pobreza. Ou seja, a criança frequentar a escola, a criança estar vacinada, a mulher grávida frequentar o pré-natal. Isso são questões fundamentais de um bom programa social como era o Bolsa Família, e que são algumas das principais falhas do atual Auxílio Brasil, ao pagar R$600 indiscriminadamente, sem ter nenhuma contrapartida da parte do beneficiário. Raquel, antes da gente mergulhar nos nomes, e claro, na área econômica principalmente, eu queria ter a sua análise geral sobre a cara que esse governo pode vir a ter nessas movimentações, nesses nomes e grupos de trabalho anunciados hoje. Márcio, eu acho que ainda está difícil da gente vislumbrar. Você percebe que nesses nomes de transição, o Lula tenta trazer as alianças que ele fez. Então, você tem os dois economistas do Plano Real, mas que ele coloca na mesma linha de que economistas fortes do PT. Você quer falar um pouquinho disso agora ou depois? Fica à vontade. Então, eu já vou falar de uma vez, senão a gente confunde a análise. Quando você coloca... acho que só o bolsonarismo consegue colocar na mesma mesa nomes como Nelson Barbosa e Pércio Arida, né? Com uma conversa que há um tempo atrás seria impensável. A gente consegue ver um ponto de aproximação deles
agora nessa discussão da PEC de transição sobre esse rombo fiscal que vai ser colocado? Consegue. A Arida já fez um documento que estimou aí uma licença para gastar de 1% do PIB, que dá mais ou menos uns 100 e poucos bilhões de reais. E o Nelson Barbosa vem defendendo que a dívida pública precisa ser sustentável. Agora, se você jogar isso para um ministério, aí eles têm ideias muito diferentes. Porque enquanto o Pércio defende privatização e defende a redução do papel do banco público, o Nelson Barbosa fala uma coisa completamente diferente. Então, assim, enquanto na transição o Lula consegue abrigar essa frente ampla. No Ministério da Fazenda, ele vai ter que fazer uma escolha com o nome do ministro. E eu acho que isso fica claro também nas outras áreas. No momento em que ele traz Simone Tebet para a transição na área do desenvolvimento, e minha apuração foi que o vice-presidente Geraldo Alckmin colocou na frente dela ali 8 áreas que ela poderia escolher aonde ela queria entrar. E ela disse, não, educação, embora fosse natural, está muito trabalhoso, tem meu papel como senadora, agricultura não quero, tem um conflito de interesses e ela vai para o desenvolvimento social. Será que o PT está disposto a abrir mão dessa pasta para ela realmente se tornar ministra? Então, o que eu estou querendo dizer, no final das contas, é que nessa fase de transição, você consegue abrigar melhor essa frente ampla. Na escolha dos ministros, você vai ter que fazer realmente bater o martelo sobre a linha do governo. Vai ser importante ouvir o Fux também, e aqui no nosso telão a gente já tem novamente, como a Tana Farfã nos mostrou em Brasília, os nomes que fazem parte desse grupo técnico de transição da economia. André Lara Rezende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa, Pércio Arida. Eu destaco aqui Nelson Barbosa porque eu vou começar a andar para chamar a Thais Arbex, que ela nos adiantou esse nome. Ela nos antecipou que Nelson Barbosa foi convidado para formar esse grupo de transição da área econômica. É bom lembrar quem foi Nelson Barbosa. Ele chefiou o Ministério da Fazenda e Planejamento no governo Dilma Rousseff, foi secretário de Política Econômica no governo Lula. E ele vai trabalhar, como destacou aqui a Raquel, ao lado de economistas que formularam o Plano Real, como André Lara Rezende e Pércio Arida. Raquel nos dá a sinalização de que pode ter faísca aqui, pode ter um certo atrito aqui. O que você traz de Brasília dessa escolha deles fazerem essa composição nesse grupo de economia? Thaís, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos colegas. Márcio, não tenho tanta expertise para falar do tema quanto a Raquel Landim, mas o que eu consigo trazer do ponto de vista político? Que o governo de transição conseguiu, pelo menos, mesmo que essas visões, como disse Alckmin, não são divergentes, mas complementares, sentassem à mesma mesa. Porque é isso, vai ser um trabalho que, segundo os integrantes do governo de transição, será feito a muitas mãos. Ficou bastante claro na entrevista do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que esses grupos podem ter outros colaboradores, não talvez nomeados formalmente, mas que serão voluntários nesse trabalho. O que me parece? Me parece que, neste primeiro momento, o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está conseguindo juntar aquilo que, como disse Raquel, seria improvável há algum tempo. E é uma frase que a gente disse muito há um ano, quando aconteceu aquele jantar aí em São Paulo, quando Alckmin e Lula apareceram pela primeira vez juntos, já marcando a possibilidade de serem candidatos a presidente e vice na mesma chapa. Então, é uma trajetória que começa há um ano, que foi construída em momentos fáceis, outros não tão fáceis. E aí o que a gente vê agora é que há uma disposição dessas pessoas de sentarem juntas. Para quem acompanha o Partido dos Trabalhadores há bastante tempo, eu posso dizer que é uma mudança de postura com absoluta certeza. O PT abrindo esses espaços, e aí eu volto a chamar a atenção para algo que eu tenho dito aqui algumas vezes durante todos esses dias, para a fotografia, para o simbolismo da fotografia. Márcio, a gente vê Geraldo Alckmin à frente e aí atrás o time do PT e da esquerda. Isso é de um significado simbólico muito importante para toda a trajetória política do PT,
para os governos petistas, para como se forjou o partido durante esses anos e de como talvez signifique também uma maturidade política desde tudo que aconteceu, talvez desde 2013, assim como marco histórico eu pegue aqui. Então, talvez tenha ruído, sim, pode ser que tenha, mas a disposição de reunir diferentes, de ouvir o contraditório, me parece que está colocada, Márcio. E acho que funcionaria também, pegando o gancho que a Thaís tão bem nos dá, Felipe Moura Brasil, boa noite para você, antes de mais nada, já começa a funcionar na busca de uma costura, de uma aproximação, indo mais para o centro, de olho num Congresso, de olho numa governabilidade, né? Boa noite, Márcio, boa noite a todos. É exatamente isso. O Lula tenta passar essa imagem de conciliador, de alguém que liderou essa frente ampla, aproveita para distribuir bem, tanto para o lado do PT quanto para o lado dessa turma que se aproximou, principalmente ali no segundo turno, durante o período de transição. Então, assim, eu concordo com a Raquel de que as coisas realmente elas não estão definidas e que vai ser necessário fazer algum tipo de escolha. E no momento em que essa escolha for feita, você vai ter uma sinalização mais clara, porque numa equipe econômica com Nelson Barbosa de um lado e Pércio Arida do outro, fica difícil saber qual é o rumo que o governo vai seguir. A gente sabe qual é o plano inicial. O plano inicial é fixar ali o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, como eles voltaram a chamar, em R$600, é garantir ali um salário mínimo um pouco acima da inflação. Isso todos estão unidos para fazer nesse momento e dar viabilidade a esse projeto. Mas há outras questões que vão ter de ser definidas para o restante do governo. O Geraldo Alckmin deu esse discurso conciliador também, falou que não tem dois Brasis. Isso é algo que foi emulado ali do discurso do Barack Obama lá nos Estados Unidos, quando ele falava que não existiam várias Américas, num período ali bastante turbulento, que continua até hoje com o trumpismo, de polarização, que foi também emulada aqui no Brasil. E ele falava que existem os Estados Unidos da América. Esse foi um slogan ali do representante do Partido Democrata. E eles trazem isso para cá no momento de disputa acirrada para dizer que não tem dois Brasis, queremos unir. E o Alckmin faz até uma pressão, me parece, né? Porque não é só uma afirmação realista, é também uma forma de pressão política quando você diz que todos são favoráveis a esse Auxílio Brasil de R$600. Ele sabe muito bem que dentro do Congresso Nacional, mesmo que as pessoas sejam favoráveis no sentido de que elas não querem ter um desgaste com segmentos da população, principalmente ali de baixa renda, que fica nessa situação emergencial, esses parlamentares vão pedir uma série de coisas em troca, inclusive cargos em ministérios, cargos na máquina pública, como a gente vem falando aqui no programa, bancos estatais, tudo isso está em jogo no momento em que o governo precisa de apoio dentro do Congresso Nacional, no caso de uma PEC, 308 votos. Então, ele aproveita para fazer esse tipo de pressão. Há acenos, sim, há um contraste que eles querem colocar e que está bem colocado, de diferença de compostura. A gente passou 4 anos bastante turbulentos, sempre com uma certa hostilidade, com um peso muito grande, principalmente na reta final do governo de Jair Bolsonaro. E o Alckmin, como o nosso querido Caio Junqueira definiu outro dia, muitas vezes dá uma entrevista sem lead, aquela fala mais serena, mais devagar, de alguém que tem uma habilidade de conciliar vários lados, mas sem essa beligerância. Isso eles estão fazendo no momento, mas, repito, as questões mais duradouras, vamos dizer assim, para o governo, elas ainda estão indefinidas. Obrigado, Felipe. Agora, Fux, botar você na conversa também, e a grande questão é, vai dar certo esse aceno feito hoje por esse anúncio de um governo de transição, com nomes variados de um lado e de outro, tentando se aproximar de um Congresso, tentando fazer uma base parlamentar. Vai dar certo? Boa noite, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, claro que tudo isso é muito importante para a gente ter algumas indicações do que vem por aí, né? Mas tem 2 aspectos que antecedem essa estruturação do governo, do novo governo, que me chamam a atenção no momento e que estão sendo considerados como resolvidos, mas que ainda, na minha avaliação, deveriam ser melhor debatidos.
Eu, às vezes, tenho a impressão que, faltando 45 dias para o novo governo começar, parece que ele já tomou posse. Eu acho que, de repente, está tomando conta um pouco da cena, quando ainda estamos em pleno vigor do governo atual. E o segundo aspecto que me chama a atenção é que esse rombo fiscal, essa PEC ou qualquer outro instrumento que seja usado para viabilizar esses gastos fora do teto, eles representam um valor muito significativo e que precisariam ser melhor discutidos do que simplesmente falar não, são mais 150, não são 150, são 175 ou são 120, ficar nessa discussão. Vários desses economistas que se aliaram ao Lula e que pertenceram à equipe do Plano Real passaram os últimos meses, talvez anos, falando da necessidade de manter um rigor fiscal e se manifestando com frequência em relação a qualquer ameaça que pudesse colocar em xeque a questão fiscal. E, de repente, eu os vejo fazendo parte de uma equipe de transição e assinando embaixo de um rombinho de 120, 150, 170 bilhões de reais. Eu conversei com o ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, e ele me disse o seguinte: tem muita gente falando aí que vão entregar uma herança maldita, que são 400 bilhões de déficit que estariam em jogo aí, nas redes sociais tem se falado muito isso. Ele disse o seguinte: não tem isso de 400 bilhões de herança maldita. O Bolsa Família de 600 acaba em dezembro. Renovar ou não é uma escolha política. Mas que eu saiba, o novo governo só começa em janeiro, né? Embora normalmente, em todos os governos, quando tomam posse, eles herdam orçamentos do governo anterior. Sempre foi assim. Nenhum governo no Brasil nunca teve ascendência sobre o orçamento do ano em que ele toma posse. De repente, a gente está lidando com isso como se esse governo novo já tivesse tomado posse. Raquel concorda com isso, Raquel? Eu discordo um pouquinho, Fux, mas termina, depois eu Só para concluir, claro. se me permite, Márcio. Outra coisa, ele diz, o Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro, hoje economista-chefe do banco BTG Pactual, ele diz o seguinte, que para permitir o equilíbrio fiscal, você teria que retomar o imposto sobre os combustíveis, você teria que, possivelmente, subir o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que foi tirado de diversos produtos pelo atual governo para aumentar a receita federal e, eventualmente, com outras instâncias de governo, de poder, e disse: não tem espaço fiscal para recompor integralmente a queda dos salários de funcionários públicos, nem para aumentar investimento, e não deveria haver aumento para o salário mínimo real. Isso é o que o ex-secretário do Tesouro está dizendo com base numa visão de responsabilidade fiscal. Bom, talvez a transição é que vai mostrar esses documentos, os valores que nós temos. Mas até que ponto a gente pode concordar com isso que o Fux está levantando para a gente, Raquel? Acho que o Fux levanta muitos pontos interessantes e, longe de mim, defender irresponsabilidade fiscal. Mas acho que tem alguns pontos que é importante a gente aprofundar. O auxílio de R$600, o Yuri até trouxe algumas colocações, está mal formulado, está mal colocado, você pode melhorar a formulação do programa, mas os dois candidatos prometiam isso.
Então, a população brasileira votou por isso, seja Lula ou seja Bolsonaro. Era algo que a gente sabia que para as duas campanhas estavam claro que ia ter que ter uma solução ainda neste ano. Então, eu acho que seria até um estelionato eleitoral você não discutir isso neste momento. E concordo com você que todo governo herda o orçamento do governo anterior, mas o orçamento que está sendo herdado agora, ele tem problemas, sim, muito graves. Porque para garantir o pacote pré-eleitoral de Jair Bolsonaro, houve um corte imenso no Farmácia Popular, tem um corte imenso em programas, por exemplo, de financiamento de orfanato. É um dado que assusta, assim, tem cortes de 90%. Então, assim, foi feito um arranjo ali para você garantir o auxílio de pelo menos 400 e garantir essa desoneração dos combustíveis, que é uma loucura, que foi feita para garantir dividendos eleitorais para o Bolsonaro e desarranjou completamente o orçamento. O ponto é, diante dessa situação muito complicada, e aí o Pércio Arida faz esse documento onde ele propõe, sim, um aumento ali do gasto, e acho que ele ainda não assinou embaixo de nada, a gente vai ter que ver como é que isso caminha. O ponto que está acontecendo agora é que o governo eleito, o PT, está se aproveitando disso para ir juntar várias outras promessas eleitorais e fazer dessa conta um negócio imenso. Então, assim, existe um problema, sim, que precisa ser resolvido, só que você precisa tomar conta do tamanho das promessas políticas e do gasto que você vai pegar para resolver isso daí. O Fux ia completar, mas deixa eu jogar antes para a Thaís Arbex. Thaís, rapidinho. Sim, Márcio, é interessante o que traz o Fux a respeito do orçamento, que nenhum governo eleito consegue gerir o orçamento já aprovado, mas aí complemento o que a Raquel colocou. A gente está falando de um orçamento que não previa e não prevê nenhuma possibilidade de manter o valor que é o primordial, né, do benefício social de R$600 já em janeiro. E aí eu acho que a gente tem que sair do macro e ir para o micro, olhar para essas famílias que estão recebendo hoje os R$600, que já viveram isso no passado, de uma mudança brusca de valor de Auxílio Brasil. Então, é um problema novo que não foi previsto pelo governo que está ainda no Palácio do Planalto e que também prometeu manter esse dinheiro. Eu imagino que a gente estaria tendo essa discussão mesmo que o reeleito tivesse sido o presidente Jair Bolsonaro. Você. Só para esclarecer, que eu saiba, o que tem sido dito, que os economistas têm previsto, é um superávit, que o orçamento público de 2022 termine com o primeiro superávit primário desde 2015, se não me engano, talvez antes. Então, há uma sobra de caixa deste ano na parte operacional, na parte do superávit primário. A dívida pública, ela também vai fechar num nível praticamente igual ao que o presidente Jair Bolsonaro herdou ao tomar posse, né? Então, nós não estamos, de fato, num cenário de terra arrasada do ponto de vista fiscal. Há um relativo equilíbrio das contas públicas, apesar da pandemia, apesar das benesses eleitorais, com objetivos eleitorais, apesar de tudo isso, em função do aumento de receita, em função de uma série de outros fatores, a previsão é que as contas públicas terminem no azul. Mas para 2023 as perspectivas são? Então, para 2023 o cobertor é curto sempre. Não adianta você querer, e aí nisso eu concordo com a Raquel e concordo com a Thaís também, não adianta você querer expandir esses gastos e começar a aproveitar, tipo passa boiada, né? Aproveitar os R$600, é óbvio que no caso do Auxílio Brasil, futuro velho Bolsa Família, é claro que é preciso se fazer um esforço
e qualquer um dos dois candidatos teria que cumprir com essa promessa para não deixar o pessoal na mão, claro. Agora, quanto é efetivamente o gasto necessário para se cumprir esta promessa? E quanto isto representa desses cento e tantos, sabe-se lá quantos bilhões a mais de 100, estão propondo gastar além do teto fiscal. Exato, estamos numa convergência total aqui. Porque é para você aumentar o Bolsa Família, dar o auxílio para as crianças, até fazer um aumento real do salário mínimo, nós estamos falando de menos de 100 bilhões de reais. Muito menos, né? Então, assim, aí você começa a colocar obra de infraestrutura, vai puxando, a conta vai aumentando. Pois é, o orçamento é apenas um dos pontos que vão ser levados em conta nesses grupos de trabalho que foram apresentados hoje, 31 grupos de trabalho. E o objetivo, neste momento, deste novo governo que começa a se formar, a ser anunciado, é tentar uma base de apoio cada vez maior no Congresso Nacional. Hoje, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, teve um encontro com o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, e ele disse que até amanhã vai dar uma resposta se o MDB vai participar ou não do Conselho Político neste momento de transição. Vamos ouvir o que disse o deputado Baleia Rossi. Reforçamos as ideias que foram levadas pela Simone Tebet para apoiar o presidente Lula no segundo turno, e nós acrescentamos 2 temas que nós julgamos de extrema importância para o país, que é a reforma tributária e também o novo pacto federativo, porque são temas que nos preocupam. Tanto nós queremos ter também uma discussão programática e levar temas que são convergentes da nossa agenda com a agenda do governo que ganhou a eleição. Yuri, mesmo tendo Simone Tebet já dentro desse governo de transição, o MDB pode se dar o luxo de dizer, não, ainda vou pensar se vou participar ou não? Tem um aspecto da forma como é a política e como é a política dentro do MDB. E tem um outro aspecto. Eu ouvi hoje de um cara do MDB, de uma fonte do MDB, que assim, a Simone Tebet virou uma entidade, ou seja, é um outro departamento, e essa construção no desenvolvimento social, como a Raquel mencionou, que ela teve um leque de opções e ela escolheu essa área social, mostra que foi fruto da construção política que ela fez na campanha eleitoral. Vale a gente lembrar, durante o primeiro turno, o quanto Simone Tebet frisou a preocupação dela com uma agenda social, ou seja, ela própria se conectando com essa temática do problema aí de bem-estar social e de políticas de assistência social do Estado brasileiro. E depois a construção do segundo turno dela ter feito todo o gesto e engajamento pela eleição de Lula e contra Bolsonaro, a despeito da posição de neutralidade do partido. Então isso é uma coisa, por isso que a gente tem que entender Simone Tebet como um departamento e o MDB como outro. E aí o jeito de gerir o MDB de Baleia Rossi, de ouvir os seus parlamentares, deputados, deputadas, senadores, senadoras, conversar com os governadores eleitos, com alguns dos prefeitos de cidades importantes. O MDB hoje governa algumas das capitais mais importantes do país, a começar por São Paulo e também Porto Alegre. Estamos falando de 2 cidades que deram vitória para Lula contra Bolsonaro. Os eleitores paulistanos e porto-alegrenses foram majoritariamente eleitores de Lula e não de Bolsonaro. Então, tudo isso pesa nessa equação, nesse trabalho de Baleia Rossi. E lembrar que, e foi até um objeto da pergunta que eu fiz a ele, ainda que o MDB, de alguns das suas principais lideranças, já estivessem com Lula desde o primeiro turno, como Renan Calheiros, como outros integrantes do MDB no Nordeste, mas há integrantes do MDB do Sul e mesmo do Sudeste que são bolsonaristas de primeira hora e que continuam com Bolsonaro, alguns com discursos mais radicais, outros com discursos, inclusive, que flertam o golpe, flertam a ruptura democrática. Então, é isso que Baleia Rossi quis dizer. Preciso azeitar a engrenagem que eu cuido para depois fazer esse movimento.